Amigos e amigas, é uma alegria para mim, para a Vaninha, estar com todos nesse encontro. E eu faço bem-vindo a vocês que estão conosco pela primeira vez e os demais que estão conosco já há 4 anos. Há 4 anos que semanalmente, segunda-feira, paramos tudo, não importa se estamos no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos ou aqui em Barbados. Não estamos na Jamaica, felizmente, mas é uma prioridade para nós esse estudo bíblico. Tem uma passagem, ou melhor, uma frase, um pensamento que é comum no mundo corporativo, mas ele se aplica em todas as fases da vida. Diz o seguinte: você é um reflexo direto das 5 pessoas com quem você se relaciona. Então, isso se aplica na vida profissional, sim, na vida pessoal, sim, e na vida espiritual também, sim. Eu fiz uma postagem recente que dizia o seguinte: se você está com amizades que bebem, você possivelmente vai beber. Se você tem amizades que fumam, possivelmente você vai fumar. Se você tem amizades que usam drogas, possivelmente você vai usar drogas. E se você tem amizades com pessoas que leem a palavra de Deus, se dedicam, se empenham, se esforçam e colocam Deus em primeiro lugar, a tendência é que você vai pertencer a esse grupo de pessoas. Então, começo dando os parabéns a todos os amigos. Estamos com 56 pessoas nesse momento no nosso encontro, porque vocês podiam estar jogando bola, podiam estar no shopping, podiam estar assistindo uma série, vocês podiam estar na ginástica, na academia, fazendo caminhada, qualquer lugar da sua cidade, mas vocês pararam tudo, priorizaram colocar o estudo bíblico na sua vida. Eu e Vânia temos a grata satisfação de acompanhar a transformação de dezenas e centenas de pessoas durante esse período de 4 anos que enfrentaram problemas seríssimos, gravíssimos, situações totalmente adversas, situações que talvez nem encontrasse uma solução, mas que através da fé, através da oração, através de se aproximar de Deus, através de buscar a inspiração divina, encontraram um caminho de paz. Recentemente, nós tivemos o caso aqui da Thaís Martins, que ela já deu seu testemunho para nós. A Letícia, também Graciete, deu seu testemunho de vida para nós, e muitos outros que participam e compartilham seus testemunhos de vida. Mas, independentemente de você estar conosco hoje pela primeira vez ou ser um participante assíduo, eu queria dizer para cada um dos amigos que estão aqui que se eu fosse ter uma conversa individual com cada um e perguntasse qual que é o desafio, qual é o dilema que você está vivendo hoje, e você, na confiança que teria em mim, e abrir o seu coração, e abrir um assunto talvez particular, pessoal, ia confidenciar. Mas você não precisa me confidenciar. E nem precisa compartilhar. Eu peço, oriento e incentivo que você leve esse tema ao Senhor, ao Senhor Altíssimo, Pai Celestial, a Deus, o Criador, ao Espírito Santo, porque o Senhor, sim, conhece o teu coração, as tuas intenções, os teus anseios, os teus desejos, conhece os teus sonhos, conhece as suas ambições, os seus planos, metas, conhece. Na verdade, gente, Deus conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. Então, até mesmo por uma questão de inteligência, temos que ter essa sensibilidade e, ao mesmo tempo, uma humildade de buscar a inspiração divina. Alguém vai dizer, mas Carlos, o problema é que eu não tenho uma fé muito grande. E eu posso dizer que você não é o único que não tem uma fé muito grande. Certa vez, o Salvador estava na terra e ele foi fazer um milagre de cura. E o Salvador disse que aquele milagre ia acontecer de acordo com a fé daquela pessoa. E sabe o que ele respondeu para o Salvador? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, o próprio cidadão que estava ali frente a frente com o Salvador, ele pediu uma bênção de fé, porque ainda ele se considerava uma pessoa incrédula.
Então, talvez novamente repito a pergunta. Se eu fosse conversar com cada um dos amigos e amigas, particularmente, e perguntasse: você está precisando aumentar a sua fé? Eu garanto que a resposta seria sim. E, de certa forma, todos nós, nesse momento, 64 pessoas, precisamos aumentar a fé. E como que a gente aumenta a fé? A Escritura própria diz. Está escrito lá em Mateus: pela prática da palavra é que aumentará o seu testemunho. Ou seja, se eu quero aprender a nadar, eu tenho que ir para a piscina. Se eu quero aprender a jogar bola, eu tenho que ir para o campo. Se eu quero entrar em forma, eu tenho que me submeter a um programa de exercícios. E se eu quero aumentar a minha fé, eu preciso reservar um tempo. Reservar um tempo, porque exige tempo, para eu me dedicar para o meu lado espiritual. Porque quando você acorda pela manhã, você vê isso daqui, ó. Você vê a tua parte física, mas internamente, interiormente, existe um espírito que habita em você. E esse espírito é sagrado, ele é a origem divina, vem diretamente de Deus. Se tivesse um espelho que você pudesse se olhar e ver a grandiosidade do seu espírito, você ficaria surpreso de ver os dons, atributos, todos os talentos e capacidades espirituais que Deus te deu por herança. Mas, às vezes, a pessoa leva tempo para descobrir todo esse potencial, essa riqueza interna de cada um. Felizmente, não existe um tempo único. Dentro do Evangelho, uma conversão pode acontecer na infância, na adolescência, quando a pessoa entra na faculdade, depois que ele se casa, depois que vem o primeiro filho, depois que os filhos vão embora, depois que ele já está se aposentando, está com cabelinho branco na cabeça. Então, não existe um momento único, porque cada filho e cada filha é um filho especial para Deus. E Deus sabe lidar com o espírito de cada um. Então, repito aos queridos amigos e amigas, já terminando a minha mensagem, é bacana estar aqui com o Carlos e com a Vânia? É bacana. Mas mais bacana, gente, é vocês estarem diretamente conectados com o Senhor. Porque o Senhor, sim, é que vai responder às suas preces, acalentar o seu coração, vai consolar a sua alma, vai dar aquele sentimento de paz que você sabe que não veio pela capacidade natural, intelectual normal, mas veio diretamente do Espírito Santo. Eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. E hoje eu vou falar algumas coisinhas a respeito também da oração, que o Carlos já até fez um. Nós vamos falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração que foi o próprio Cristo que fez. Mas nós vamos aprender com essa oração, porque o que acontece é que as pessoas, às vezes, repetem essa oração, repetem, mas nem sabem o que estão pedindo a Deus. Então, nós vamos compreender como que é que o Pai Celestial espera que a gente ore. Qual que é a maneira correta de orar. E o Jesus Cristo nos deixou o exemplo. Mas ele, antes disso, antes dele fazer essa oração, lá no capítulo, em Mateus 6, no versículo 7, diz assim: e orando, não useis vãs repetições. Então, antes de dar o Pai Nosso, Jesus Cristo ensinou: não é para repetir. Ele estava dando um padrão para a pessoa, como orar. E as pessoas pegaram aquele Pai Nosso e começaram a repetir. Daí fala assim: que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A pessoa às vezes pensa, se eu repetir muitas vezes essa oração, Deus vai me ouvir. Mas não é. Primeiro, o Senhor ouve o que passa dentro do nosso coração. É dentro do nosso coração que o Senhor vê. Então, ele lê ali, Pai Nosso, né? Orareis assim, começando o versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, agora, nós vamos fazer a interpretação Essa- dessa oração para vocês entenderem cada frase. Por que que o Pai Celestial, por que que Jesus Cristo deu essa oração para nós? Como que nós temos que imitá-lo e orar corretamente? Porque quando a gente ora corretamente, a nossa oração chega aos céus. Tem uma maneira correta de orar. Então, aqui diz assim, no versículo 9, começa lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, olha que interessante. Jesus Cristo podia ter chamado o Criador do mundo, Deus, ou qualquer coisa, mas ele chamou Pai Nosso, para nos ensinar que nós somos filhos de Deus. Esse é o maior princípio que uma pessoa tem que aprender na sua vida. Quem eu sou? Eu sou uma filha, se eu sou uma mulher, eu sou uma filha de Deus, se eu sou um homem, eu sou um filho de Deus. Mas nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Somos todos irmãos. Se nós pensarmos no ser humano, qualquer um, que eu nunca vi, nunca falei, mas é meu irmão, porque é filho do mesmo Pai nos céus. Então, nós somos filhos. Então, Cristo já nos começa nos ensinando esse princípio, que é uma das coisas que todo mundo precisa saber por si mesmo, que é um filho de Deus. Porque isso muda a nossa vida, quando nós descobrimos quem nós somos. Nós vamos deixar de nos desprezar, de achar falta em nós mesmos. Nós vamos começar a ver que nós somos pessoas muito importantes e que nós temos uma missão muito importante e que o nosso propósito é muito importante. Nós vamos nos colocar no devido lugar quando nós sabemos que somos filhos de Deus. Então, essa é a primeira parte aqui. Santificado seja o teu nome. É uma expressão de reverência e adoração a Deus. Então, nós temos que entender que quando nós estamos orando, nós estamos falando com o ser mais importante do universo. Nós não estamos falando com qualquer outra pessoa. Então, nós temos que se concentrar. Falou, entra no teu aposento, fecha a porta, vê que está tudo calmo, se ajoelha ali e faz aquela oração chamando o Pai para que ele se aproxime de nós, usando o termo Pai Celestial, Pai dos céus, nosso Pai, como Cristo usou aqui, Pai Nosso. Ele quis dizer que era o Pai de todos os filhos de Deus, por isso que ele usou Pai Nosso. Estava mostrando que todos nós somos filhos de Deus, que não tem acepção de pessoas para Deus. Daí ele fala: santificado seja o teu nome. Então nós temos que orar com reverência, com um espírito de gratidão. Nós estamos falando com a pessoa mais importante, não pode ser assim, usando um palavreado rude ou um palavreado qualquer. Nós temos até que cuidar das palavras que nós falamos, porque nós estamos falando com o nosso Pai Celestial. Então, tem que ter muita reverência nessa hora e muita adoração a Deus. Ele tem que sentir na nossa voz que nós o amamos, que ele é importante, que nós reconhecemos ele como nosso Pai. Depois vem a próxima frase: santificado seja o teu nome, que é o que eu falei aqui. Essa adoração, esse respeito pelo nome de Deus. No versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui, que seja feita a tua vontade. Quando nós pedirmos as coisas para o nosso Pai Celestial, nós temos que pedir usando essa frase: Senhor, o Senhor que conhece todas as coisas, faça aquilo que for melhor para mim, porque eu não quero. Às vezes a gente está pedindo coisas erradas.
Nós temos que pensar também nas coisas que nós pedimos a Deus, se é algo justo, se é algo verdadeiro, e pedir que o Senhor faça a vontade dele e que nós estamos aqui na terra para nos submetermos à vontade do Pai Celestial. Às vezes a gente quer a nossa vontade. Não, eu quero do meu jeito, mas não é assim. Nós estamos aqui com o propósito de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Nós viemos aqui para nos sermos pessoas com atributos de Cristo. Então, para isso, nós precisamos ter esse entendimento. Seja feita a tua vontade. E é uma rendição espiritual. É nós mostrarmos para o Senhor que nós estamos dispostos a fazer a vontade dele acima da nossa. Então, isso é extremamente importante. Porque às vezes a gente só quer do meu jeito. Ah, eu quero do meu jeito. Não. Primeiro, qual que é a maneira de Deus? Qual que é a maneira do Pai Celestial? O que que o Pai Celestial espera de mim? Que atitudes que ele espera de mim? Quais são como que o Pai Celestial me vê? Isso que eu tenho que estar pensando. No versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, o pão, ele tem um simbolismo aqui, porque é o nosso trabalho, é o nosso alimento, a nossa saúde, o nosso abrigo. Então, tudo isso a gente pode pedir para Deus, especificamente. Podemos usar frases específicas. Senhor, eu estou precisando de uma bênção no meu trabalho, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso ter mais resultado. Podemos pedir, porque ele disse aqui, pedir o pão nosso de cada dia. Esse pão preciso de saúde, eu preciso de proteção, eu preciso de ter uma casa para morar. Tudo isso nós podemos pedir para o Pai Celestial. E ele vai nos dar no tempo dele e de acordo com a vontade dele, se aquilo for para o nosso bem. Porque às vezes nós estamos pedindo coisas que não são para o nosso bem. A gente pede coisas que não estão apropriadas. Então, o Senhor, nós temos que confiar no Pai Celestial a ponto de dizer para Ele: Senhor, eu deixo nas tuas mãos. Eu preciso disso, 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 mas eu confio que o Senhor vai fazer a sua parte. Agora, o Pai Celestial, quando nós fazemos a nossa. Então, não adianta a pessoa dizer, olha, Pai Celestial, me dá um pão de cada dia, me dá uma casa, me dá um trabalho. Se a pessoa não quer sair trabalhar, ela quer ficar ali deitada o dia inteiro, ela não quer fazer a sua parte. Daí não acontece. Eu fiz até uma postagem essa semana. Hum. Uma postagem recente que eu fiz diz o seguinte: Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então nós temos que entender isso, que o Senhor, Ele nos abençoa. Às vezes a pessoa pede eu preciso de dinheiro para pagar as contas, o que seja. Sabe o que o Pai Celestial dá? Trabalho. E a pessoa vai trabalhar e ela vai ganhar, ela vai fazer a parte dela. O Senhor não vai fazer nascer uma árvore de dólares no quintal da casa dela. Não é assim. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Também significa Cristo, que é o pão da vida. Quando nós pedimos o pão de cada dia, nós estamos pedindo para que Cristo também esteja presente na nossa vida. Então, tem um simbolismo tanto físico quanto espiritual. Então, a parte espiritual, o Cristo é o pão da vida. E nós podemos convidá-lo a fazer parte da nossa vida. Nós devemos convidá-lo, porque aqui ele está nos ensinando que a gente deve fazer isso. Daí no verso 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É um desafio que Cristo está nos dando nessa oração, quando Ele está nos ensinando, que é um desafio transformador. Ele está dizendo para a gente que Deus perdoe as nossas faltas, como eu estou disposta a perdoar
as faltas dos meus irmãos. Então, às vezes, a pessoa quer que Deus perdoe os seus pecados. Ora, Pai, perdoa os meus pecados, me purifique. Mas daí alguém te ofendeu e você está guardando mágoa, você está guardando rancor. E isso não está condizente, porque o Senhor é o nosso Galardoador. É Ele que nos dá todas as bênçãos. Mas, por outro lado, Ele pede que, assim como Ele nos abençoa com perdão, Ele quer que a gente perdoe o próximo. Então, sentimentos de mágoa, sentimentos de rancor, nós temos que se tirar do nosso coração. Como que a gente vai fazer isso? Orando, pedindo para o Senhor nos dar força para que aqueles sentimentos ruins possam deixar a nossa vida. Mas nós temos que perdoar para sermos perdoados. É o que está sendo ensinado nesse versículo. E no 13, e não vos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui diz, Deus a gente está pedindo para ele nos livrar do mal. Isso é um pedido muito importante, né? Para nós vencermos as tentações. Então, o Senhor pede aqui proteção contra Satanás e contra tudo que possa nos afastar da luz de Deus. Então, tem muita coisa no mundo hoje que nos afasta de Deus. Então, incluir uma frase assim na nossa oração é muito sábio. Pedir para Deus nos proteger do mal, nos proteger das tentações de Satanás, para que a gente consiga ter forças espirituais para vencer tudo aquilo que nos levaria longe de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Nós temos que viver aqui nessa terra próximo de Deus, próximos de Jesus Cristo. E o primeiro passo é a oração. Quando a gente começa todo dia, pela manhã, na hora das refeições, à noite, orar, a nossa vida começa a mudar. Porque nós já não estamos mais andando sozinhos. Nós estamos andando com o Senhor. Começamos a, a saber que nós não temos mais só a minha vontade. Eu estou fazendo a minha vontade, mas acima da minha vontade está a vontade de Deus. Então, quando eu tomo essas decisões na minha vida, de escolher orar, eu estou transformando a minha vida. Eu começo a transformar a minha vida. Então, tem aquilo que a gente fala, né? Que uma mãe jamais mandaria um filho para a escola debaixo de uma tempestade, sem pôr um agasalho, sem pôr um guarda-chuva, sem proteger uma bota, alguma coisa, o filho. Mas as mães mandam os filhos para a escola, mandam os filhos para as festas, para os seus aniversários, para tudo que acontece, sem uma oração. Então, a criança está indo porque o mundo hoje está terrível. Se não houver a proteção dos anjos de Deus na vida dos nossos familiares, nós estamos correndo um risco altíssimo. Nós não devemos sair de casa sem fazer oração, sem pedir a proteção divina na vida nossa, da nossa família e dos nossos amigos, de pessoas familiares. Então, essa oração de Jesus Cristo, ele não terminou em nome de Jesus Cristo. Por que ele não terminou em nome de Jesus Cristo? Porque ele era o Salvador, ele era o Cristo que estava orando. Então, ele não fez, mas ele deixou escrito lá em João 16, eu vou abrir aqui, só um instantinho, eu vou ter que voltar aqui. E depois que nós terminarmos a aula, vai ter uma provinha, hein? Vou orar hoje. Quando ele está vendo alguém que está dormindo, aí é João, deixa eu ver aqui. No Novo Testamento, Lucas, João, aqui, ó. João 16, 23. Olha que coisa importante. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes
ao meu Pai, em meu nome, ele vos vou-lo-á de dar. Então, o Senhor Jesus Cristo ensinou aqui que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus Cristo, a chance de a gente receber essa graça, essa bênção, é grande. Porque muitas vezes nós pensamos que nós merecemos a bênção. Então, nós oramos pedindo bênção, mas nós nem estamos merecendo, gente. O Senhor, que conhece a nossa mente, o nosso coração, sabe que nós não estamos merecendo aquela bênção. Mas porque oramos em nome de Jesus Cristo, Deus fala: opa, Jesus é o advogado, Jesus é o salvador da parte. Ele honrou tudo que o Pai Celestial pediu para ele. E por isso, o Senhor nos dá a benção para nós, por causa de Jesus. Nós nem estamos merecendo aquela benção, mas Jesus Cristo merece. Então, não façam esse erro de, no final, dizer amém, somente, sem falar em nome de Jesus Cristo. É importantíssimo, porque se vocês não estiverem merecendo aquela bênção naquela hora, através de Cristo, vocês podem receber a graça, como está aqui no João O que 16. acontece, Prensa, que você teve de fazer oração? Senhor? Uma ocasião, há muitos anos atrás, mas algo que ficou muito forte para mim, foi na época ainda do... Qual que era o presidente do Brasil? Nem sei, Sarney? Algum presidente da história, ou Sarney ou Collor, Foi alguma coisa lá atrás, na década de 90. Foi uma coisa bem antiga. Mas o que que aconteceu? Houve uma inflação tão grande no nosso país, que estava na casa dos 90. A gente tinha que correr para o banco, levar o dinheiro. O banco começou a fechar mais cedo, 3 da tarde já fechava o banco. Às vezes não dava tempo de você depositar, no outro dia você já perdeu uma parte do teu dinheiro. Era uma loucura. plano cruzado? E daí os preços das coisas mudavam. No supermercado tinha uma pessoa mudando o preço de tudo. Todo dia tinha gente mudando o preço das coisas. E nós também, que estávamos começando um negócio, compramos um valor lá de livros e tínhamos que pagar a gráfica. Quando chegou para pagar a gráfica, o que nós recebemos não era suficiente. E eu falei, nossa, como é que nós vamos saber? E não tínhamos dinheiro para onde tirar aqui para fazer. E eu orei uma semana inteira, de manhã, de tarde, de noite, Senhor, eu preciso pagar na sexta-feira esse boleto, nós não temos o dinheiro. E agora, como é que nós vamos resolver essa situação? E eu estava realmente desesperada. E depois que eu orei, eu ia no escritório, fechava a porta do escritório lá, onde eu trabalhava, e me ajoelhava lá no escritório mesmo, várias vezes durante o dia. Senhor, olha a situação que eu me encontro, como é que eu vou fazer esses pagamentos? E não temos o dinheiro. E daí, quando eu vi que eu orei a semana inteira pedindo, 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 e não recebia a resposta, o que que aconteceu? Falei, eu não estou merecendo. Provavelmente eu não estou merecendo essa bênção. Mas eu fiz essa oração falando, Pai Celestial, Jesus Cristo merece essa bênção. E é em nome dele que eu estou solicitando a tua ajuda. Eu preciso honrar esses pagamentos e eu preciso ter o dinheiro para fazer isso e eu não estou conseguindo de jeito nenhum. Foi tão interessante que depois que eu falei, em nome de Jesus Cristo, eu me levantei uns 10 minutos depois, uma pessoa que eu já tinha ligado para ela, feito uma proposta até bem boa, para ela me pagar antecipado o que ela me devia. Ela tá, não, acho que não vou poder, não sei o quê, tinha dito não. Ela repensou e ela me ligou de volta e ela disse, olha, eu vou te pagar com aquele desconto que você prometeu antecipado. E daí ela me antecipou o que ela me devia e acabou que eu tive o dinheiro para pagar aquela. Daí eu aprendi que, às vezes, eu não estou merecendo a bênção, mas o Pai Celestial, ele ama tanto o trabalho que Jesus Cristo fez de dar a sua vida por nós,
E ele é tão grato pelo sofrimento que Cristo passou, por tudo que ele passou para nos resgatar, que ele nos abençoa através de Jesus Cristo. Então, não, não faço nenhuma oração sem terminar em nome de Jesus Cristo, que é Ele que é poderoso para nos abençoar. Então, esse é um princípio muito importante. E quando nós estamos aqui nessa conversa de oração, nós temos que ver que a gratidão também é algo importante que agrada ao nosso Pai Celestial. Tem uma escritura que fala assim, que nada ofende mais a Deus quando os seus filhos não reconhecem a sua mão em todas as coisas e quando não guardam os seus mandamentos. Então, quando o Pai Celestial nos dá uma bênção e nós não reconhecemos a bênção, ele fica muito triste conosco. Então, nós temos que dedicar a primeira, começar a nossa oração com reverência no nome do Senhor, mas começar agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que temos, tá? Sejam elas pequenas ou grandes, por termos um alimento em casa, por termos um teto. Tem pessoas que não têm. Nós temos a roupa, temos o vestuário, nós podemos agradecer pelo trabalho. Ah, mas eu não gosto muito do meu trabalho. Mas você ainda tem um trabalho. Tem gente. Então, mesmo, ainda assim, é o trabalho que o Senhor te deu. Você deu um talento, você está lá trabalhando. Então, nós precisamos começar a sermos gratos ao Senhor por pelas coisas que Ele faz por nós. Ah, foi protegido. Essa semana passada, o meu filho teve foi graças a uma proteção divina, ele teve uma apendicite, mas não foi suporada nada, porque ele foi lá no box, que ele faz boxe, ele falou para o professor, nossa, está me dando uma dor aqui, já estou... E quando, já faz 2 dias que eu estou com essa dor e tal. Aí o professor alertou, falou, olha, pode ser alguma coisa, uma pedra no rim, pode ser apendicite, você vai ao médico. E por causa disso, ele foi e já ficou internado, para vocês terem uma ideia. Ele foi fazer uma consulta, e da consulta ficou internado. Por quê? Porque precisou fazer a cirurgia. Mas o Senhor abençoou, porque alguém falou para ele que aquela e deu a dica que poderia ser algo grave, que ele precisava ir no médico, que ele poderia dizer, hoje eu não vou, não está doendo muito, vou amanhã, vou depois, quando fosse tarde, às vezes. Então, às vezes, as bênçãos, a gente tem que começar a reconhecer as bênçãos do Senhor. E aí ele fez a cirurgia e tudo correu bem, porque não foi uma cirurgia assim que já estava de emergência. Então, nós precisamos ter gratidão, falar para o Senhor, Senhor, obrigado por ter abençoado meu filho, obrigado por ter acontecido isso aqui, obrigada por ter o dinheiro para pagar o aluguel, fez as compras do supermercado, Senhor, obrigada, porque eu tinha o dinheiro para comprar o alimento para minha casa. Que nós possamos ser mais gratos, reconhecer mais a mão de Deus, para que Deus também tenha o desejo de nos abençoar. E tem aquela experiência da tua amiga que tinha uma necessidade muito grande, mas quando foi orar, o Senhor disse, concentra naquilo que você tem, não naquilo que você tem, né? Uma questão que há pouco tempo uma pessoa compartilhou comigo, e o Carlos está pedindo para eu compartilhar, que talvez alguns não ouviram, mas essa pessoa, ela queria uma bênção que ela queria, ela mora nos Estados Unidos, ela está com a documentação em andamento já há vários anos, o tempo do Biden já, e não andou para frente, e agora mudou para o presidente Trump, e continua, não anda, e nada, não sai a documentação dela. E aqui, não, eu vou... começou a orar a Deus, né? Puxa, eu aqui tanto tempo e não consigo essa graça, e oro, e peço, e peço. E olhe, Senhor, o Senhor já me deu um bom marido, me deu bons filhos, eu tenho uma casa para morar, eu tenho escola, tenho tudo. Agora, essa coisa que eu não tenho a documentação está me tirando a minha paz, tirando a minha alegria de viver. E sabe o que ela ouviu?
o Espírito Santo falou na mente dela, concentre-se no que você tem. Não falou que vai demorar, que vai, pode ser mesmo, é para ela se concentrar. E daí ela se acordou assim, nossa, mas se concentrar, realmente eu tenho coisas boas para agradecer. Mas ela estava tão perturbada com aquele problema que ela acabou só pensando em coisas que não eram tão importantes. E agora o Senhor falou: concentre-se na sua família, nos seus filhos, no seu marido, tudo que ela tinha dito para o Senhor na oração que ela tinha. O Senhor falou: concentre-se nisso e deixe esse problema por enquanto. Uma hora vai resolver. Então, às vezes, as nossas ações não são de imediato. A semana passada nós tivemos um jovem que deu testemunho aqui para nós de que o irmão dele tiveram um problema seríssimo, o irmão ele não sabia o que fazer, uma briga de família, cada um para um lado, e daí aqui foi ele aprendeu que nós tínhamos que orar. Aí ele me mandou uma mensagem pedir nessa oração. Aí eu dei uma ideia para ele das coisas que ele podia pedir na oração. E ele levou a sério, ele começou a orar, orar, orar. E daí agora, faz um ano, a resposta veio, voltou, fizeram as pazes e a paz da família. Mas levou um ano, gente, ele orando todo dia, pedindo para Deus para resolver aquele impasse. Então, tem coisas que não são tão rápidas. Já acabou, mas só que determinar que não, às vezes, vai demorar. E se vocês estão inquietos, impacientes, peçam paciência para o Senhor. Senhor, eu sei que eu vou receber no devido tempo. Só vou contar daqui a um minuto. Eu vou contar só mais uma experiência. Daí eu encerro. Ó, a minha internet disse que deu agora um clique aqui. Estão ouvindo? Sim. Está dando para ouvir? Sim. Eu até esqueci. Calma aí, deixa eu ver. Eu ia contar uma experiência. Daí a internet aqui me tirou. A internet e o tempo aqui. Bem, se der tempo, eu conto depois, que agora fugiu da minha mente. Mas eu só sei dizer para vocês que o Pai Celestial nos ama e que Ele nos abençoa e que Ele deseja que vocês orem, que vocês conversem com Ele, levem para Ele os seus problemas, levem para Ele suas dificuldades, com amor, com respeito, com reverência e terminem sempre a sua oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Essas coisas são muito importantes para. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, agora o tempo. Isso, nós Thaís. vamos passar o tempo então para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, não necessariamente sobre o tema da aula de hoje. Então, basta levantar a mão no sinal de reação aqui embaixo. Vocês têm o ícone da mãozinha para levantar. Quem não conseguir pode abrir o microfone. Vou convidar a Thaís primeiro, então. Thaís Martins, por favor, você pode abrir o microfone? Boa noite a todos. Eu quero, como eu falo muito, eu quero tentar ser breve.